Gente, eu vim compartilhar com vocês alguns hábitos que melhoraram a minha rotina de estudos. Pra quem não sabe, eu faço odontologia integral e eu vim compartilhar com vocês algumas das coisas que eu faço que me ajudam muito a estudar e a tirar notas boas e afins. Bom, de início eu já adianto que eu sou uma pessoa que desde sempre eu sempre fui muito aplicada com os estudos. Sempre corri atrás de pegar as matérias quando eu falto, sempre gravo aula, enfim, sempre tento revisar ao máximo a matéria também, até porque eu acho que, principalmente na faculdade que eu tô, a gente tem que estar sempre atualizado e sempre saber tudo pro resto da vida, assim, porque se eu não souber, como é que eu vou atender o paciente? Então, a gente não pode lidar com a faculdade, principalmente de odontologia, ou medicina, enfim, qualquer área da saúde, como a escola. Porque na escola a gente aprende uma Bhaskara, por exemplo, aprender um teorema de Pitágoras e depois esquecer as fórmulas e tudo bem, porque você não vai usar isso mais, a não ser que você seja, sei lá, um engenheiro, enfim, não sei. Mas a gente não pode lidar isso como uma escola, a gente tem que saber que a gente precisa ter esse conteúdo pro resto da vida e porque a gente vai estar aplicando ele pro resto da vida, não tem jeito. Primeiro, eu acho que a gente precisa de tudo, assim, a gente precisa ter um bom planejamento. Um bom planejamento que eu falo não é exatamente às vezes você pegar o seu dia e falar, 2 da tarde eu vou estudar, 2h30 eu vou fazer isso. Não, porque a gente às vezes acaba passando um pouco dos horários. Se você gosta de fazer isso, nossa, muito bom pra você, mas às vezes a gente não consegue. Mas eu acho que assim, a gente planejar nosso dia e tentar fazer ele o máximo de produtivo possível é a melhor coisa. Por exemplo, eu tenho aula de manhã e à tarde eu não tenho aula, nesse tempo eu vou ficar estudando. Então, assim, primeira coisa que eu recomendo, assim, que me ajuda muito, é ter uma agenda. Eu tenho essa daqui, todo ano eu compro uma agenda de ano, essa é minha da Hello Kitty, pra quem não sabe eu sou apaixonada na Hello Kitty. Então todo ano eu tenho uma da Hello Kitty, inclusive a minha do ano passado, da Hello Kitty também, era maior, ó, essa é um pouco maior, comprei lá na Calunga, mas essa pequenininha pra mim já basta, essa grande eu achei que, tipo, eu usei bastante, mas foi um pouquinho exagerado, assim, sabe? Mas eu amo agendas. Eu não coloco muito horários, assim, mas eu gosto de colocar coisas que eu vou fazer e colocar, tipo, um checklist, assim, e ir fazendo durante o dia. Aqui, no caso, ó, eu tive de manhã clínica de prótese, à tarde eu estudei dentística. E aqui eu coloquei que eu queria estudar dentística e os assuntos que eu queria estudar de dentística. E à noite eu coloquei que eu iria estudar mais dentística. Provavelmente eu devo ter estudado, tipo, 1 ou 2 assuntos daqui e à noite eu estudei um pouco mais desses assuntos. Quanto a isso, porque às vezes a gente fica muito perdido, tipo, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou estudar? Então você planejando antes, você já tem uma base, tipo assim, olha, hoje eu vou chegar e eu vou estudar aquilo. Ou então, às vezes, o que acontecia muito, principalmente na época de vestibular, eu botava na semana os assuntos que eu tinha que estudar, português, matemática, lá. E aí chegava no dia lá, que preguiça da matemática, física, nossa, eu nunca gostei de física. E, eu preciso estudar física, mas tipo assim, então já que você não quer estudar física, pelo menos estuda algum outro assunto, sabe? Pra não deixar aquele momento vago ou você acabar procrastinando. Então sempre tente usar o seu tempo livre da forma mais produtiva que você conseguir. Revisão de conteúdos eu acho muito importante fazer, sim. Principalmente na faculdade, às vezes eu acabo não tendo tempo de estudo, de revisar o quanto eu gostaria, porque querendo ou não, todo dia tem matéria, todo dia na faculdade são matérias novas, os professores não voltam nos assuntos. Mas eu gosto sempre de colocar no calendário. Eu não tô com o meu calendário do ano passado aqui, Luninha, aqui no meu calendário eu coloco as datas das provas. Vou mostrar a Luninha pra vocês. Essa aqui é a Luninha, ela acha que ela é cão de guarda, ela acha que ela é um pitbull. Ó lá, tá nervosa. Ela vê as pessoas passando na rua e ela fica latindo. Ó lá, ela fica fazendo briga com os cachorros do meu tio. Meu tio mora aqui na frente, os cachorros dele são grandes, fica latindo e ela fica latindo de volta. Por quê? Ó, nervosa. Voltando pro que realmente interessa. Normalmente, por exemplo, em maio vai começar, eu já vou começar a fazer umas bolinhas aqui pra eu poder reservar no meu dia um momento pra fazer revisão. Normalmente eu coloco tipo uma meia hora de estudo. Outra coisa também que eu pego no pé bastante das pessoas, mas isso assim, eu acho que é muito de cada um, de cada jeito que a pessoa estuda. Eu gosto muito de fazer resumos, já ensinei vocês a fazerem resumos aqui. Tem vídeos dos aplicativos que eu uso para resumo, no tablet, no computador, enfim. Me ajuda muito a estudar e a relembrar os assuntos e pegar os que são mais importantes. Inclusive, meus resumos, eles são quase um livro, assim, porque eu anoto tudo que os professores falam, tudo mesmo. Tem caderninhos, assim, pequenininhos, que eu gosto para deixar na bolsa. E algumas matérias vão se perdurar durante todo o meu curso, durante toda a faculdade. E eu acho importante você ter um caderninho assim pequenininho,
desses de bolso, assim mesmo, sabe? Desses tamanhos menores. Eles vão repetindo as provas, vão sempre colocando coisas, às vezes, que você aprendeu no segundo ano, no terceiro, em tal semestre. Eles sempre repetem muita coisa nas provas e também porque você tem que saber isso pra sua profissão, né? Meu caderno não são os meus resumos igual os meus resumos grandes, assim. Eu pego os meus resumos maiores e coloco alguns pontos importantes aqui, tipo, que eu tenho que decorar de uma forma, às vezes, bem mais resumida, tipo, em tópicos, assim, ó, que eu coloquei aqui, os tópicozinhos, porque isso me ajuda a, sei lá, assim, antes da prova dar uma lida, às vezes no ônibus, enfim, no caminho. Ou então, por exemplo, ajuda muito em clínica. Quando eu tô na clínica, às vezes você quer, sei lá, principalmente começo, assim, os professores não se importam de você ter uma colinha, assim, do lado da sua bancada. Então, se você tiver esse tipo de coisa, melhor, que aí você consegue dar um atendimento melhor pro paciente, dar uma lida antes do paciente chegar, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tá na faculdade pra aprender. Para a próxima dica, eu gosto muito de gravar a aula. Eu pego o celular e deixo gravando a aula pra poder escutar depois, enquanto eu vou fazendo meus resumos em casa mesmo, porque eu acho que eu não perco nenhum detalhe. E é isso, gente, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Foi um vídeo rapidinho, assim, com mais os pontos principais também, não gosto de ficar enrolando muito, falando muitas técnicas, porque eu acho que o importante é você se adaptar com as suas técnicas e fazer o que é melhor pra você. O mais importante é você se adaptar com o que você gosta e conhecendo, sabe? Eu acho que principalmente se você, quem ainda tá em ensino médio, quem tá no ensino fundamental, assim, já quiser se preparando pra Enem, pra vestibular, é muito importante você já ir reconhecendo qual é o seu modo de estudo, porque assim você, quando chegar às vezes num concurso público, numa faculdade ou no que você quiser fazer que necessite desse foco, assim, estudo, você já vai ter uma noção, assim, já vai ser um puta adianto pra você já saber como estudar. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima.